O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer. A lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu. E as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao 33º domingo do tempo comum. Penúltimo domingo e a penúltima semana. No próximo domingo, celebraremos a festa de Cristo Rei e daremos início assim, então, à última semana do ano litúrgico, para depois, então, começarmos o tempo do Advento, que marca o novo ano litúrgico. E nos aproximando, então, do final do ano litúrgico, veja que os temas vão se tornando cada vez mais escatológicos. Ou seja, falando também, nos recordando que caminhamos para o final da história. Seja a nossa história pessoal, seja a história humana. De tudo que se depreende da doutrina, da Sagrada Escritura, não é? Há um juízo particular para cada um de nós, logo depois da nossa morte, não é? Como dizia no domingo passado a carta aos Hebreus, depois da morte vem o juízo. E o grande juízo final, com a volta de Cristo, né? A parousia, o Senhor que vem como juiz. Né? Então, e como diz a Escritura de hoje, vemos já fundamentado, né? Toda essa doutrina. O juízo final não é uma segunda chance. Antes, é a confirmação daquilo que foi feito no juízo particular. Se alguém morre em estado de graça, sem nenhum pecado, sem nenhuma impenitência, direto ao céu. O juízo final vai confirmar isso. Se alguém morre em estado de graça, mas ainda tem algo de impuro, vai se purificar no purgatório. No juízo final, seguirá para o céu. Né? E, infelizmente, se alguém vier a cair no inferno, então apenas isso será manifesto. Né? São os chamados réprobos, o que aparece no texto de hoje. Veja que já se fala de São Miguel, né? Se fala aqui, no livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, né? Que tem esse estilo, né? Falar do tempo presente, tendo a visão do futuro, mas não é uma previsão disso ou daquilo, né? É justamente falar que nós caminhamos para um tempo futuro que é maior do que este tempo, né? Isto também vai aparecer no livro do Apocalipse, que não é um livro de adivinhação, né? Mas um livro de consolação, né? Para aqueles que sofrem.
Sofremos, mas estamos no caminho certo. Não adianta gozar desta vida e caminhar para a perdição. Então, fala de Miguel, como São João Evangelista também vai falar de Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, certo? Tão estimado na igreja, né? Que ao final da missa, antes do concílio, né? Havia sempre no final a oração a São Miguel Arcanjo. Segundo o sonho do Papa, que via o demônio pedindo 100 anos, não é, a Deus para atacar a igreja. Não é? E Deus concedia. E então, imediatamente chamava Maria e São Miguel para defender a igreja. Não é? E veja que esse tempo já se passou e tivemos aí um século, né? De mudança de costumes, de leis, de ideologias, né? Outro dia havia um vídeo do Papa Bento falando sobre ideologia, magnífico, né? De fato. Veja o que nossa juventude hoje sofre com a tecnologia, que é boa em si, mas é boa como natureza, né? Quem dá o sentido moral é o homem. Usamos bem ou usamos mal. Então, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. Olha aqui, é o defensor. Miguel, já no Antigo Testamento, chamado de defensor. E será um tempo de angústia como nunca houve antes. O que será isso, hein, minha gente? Nós sempre achamos que o mundo está acabando, né? Ah, meu Deus, está demais. Desde pequeno eu escuto isso, né? Dessa vez não vai dar, não. Tanto que se criou muito a expectativa do ano 2000, né? Mas o ano 2000 passou. E nesse tempo o teu povo será salvo. Quem for do povo de Deus vai ser salvo, né? Quem procurou fazer a vontade de Deus vai ser salvo. Muitos que dormem no pó, olha já a insinuação da ressurreição. Da terra despertarão, uns para a vida, outros para o opróbrio eterno. Infelizmente tem as duas opções. Por quê? Porque somos livres, né? O cachorro faz lá umas cachorrices, às vezes até no meio da praça, né? Ele é um imoral? Não. Ele é amoral. Ele não tem moral, ele segue os instintos. O cachorro não peca, não é? O ser humano peca. Porque o ser humano tem liberdade, que vem dessa conjunção de inteligência e vontade. O ser humano sabe o que está fazendo. Por isso, caminha em direção ao prêmio ou ao castigo. Vamos escolher bem, não é isso mesmo? Vamos fazer força. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Quem teve cabeça, quem não se encantou com as coisas deste tempo. Hoje, aliás, viram aí na introdução, né? É Dia Mundial dos Pobres. Pobreza. Primeiramente está em vista os pobres mesmo, aqueles que são privados de bens materiais. Mas não basta. Tem que ser pobre em espírito também. Tem que ser despojado do amor às coisas do tempo. É isso que vai nos dar a vida eterna. Entra no céu quem é pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E esse é o problema. Não é tanto ter ou não ter. O sujeito pode ter muito e ser apegado ao que tem. Pode não ter nada e ser apegado ao que não tem. Percebe? Aí não está bom. Então nós podemos ter, e eu digo até que é uma coisa boa, né? A igreja condenou na sua doutrina social o socialismo e o liberalismo, o capitalismo liberal. Mas ela diz com todas as letras no outro documento, me desculpe, que não me lembro agora, que o capitalismo, entendido como economia de mercado, é bom. Não diz que é tolerável, não, diz que é bom. Por quê?
Economia de mercado, fazer crescer o mercado, fazer crescer a economia, dar emprego. Pessoas vão poder comer. Não é arrasar a economia e espantar todo o investimento. Não, aí não dá. Então, os que forem sábios, então a pobreza, né? E você que tem, e que tem uma vida mais simples, e te sobra para ajudar o pobre. Olha aí, a pobreza em espírito, que nos ajuda a socorrer a quem não tem nada, né? Aliás, aproveito para agradecer, mais uma vez, as pessoas que sempre trazem alimento, né? Ali discretamente, colocam lá na caixa, está sendo encaminhado à paróquia, está sendo levado aos pobres, né? Olha aí a nossa pequena colaboração da comunidade com a paróquia para ajudar os pobres, né? E diz mais ainda: os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. Veja como a doutrina da igreja é perfeita, né? Obra de misericórdia espiritual. Ensinar os ignorantes, ensinar quem não sabe o catecismo, ensinar o evangelho, ensinar a boa coisa, ensinar a boa conduta. Obra de misericórdia. Vão brilhar como as estrelas do céu. E o evangelho volta com o mesmo tempo. Quando Jesus, né, diz, naqueles dias, depois de uma grande tribulação, olha aí, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começam a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Jesus fala de um sinal, né? É interessante que há aparições de Nossa Senhora falando aí de 3 dias de escuridão. Não é? É sempre difícil falar dessas coisas, porque o linguajar das visões é sempre turvo, né? Eu, por exemplo, penso, tem um apagão que é pior do que de faltar a luz, que a turma vai ficar doidinha se faltar a internet. O povo vai enlouquecer. Isso é que é um apagão. Então, a gente não pode dizer exatamente o que quer dizer a linguagem, não é? A linguagem escatológica. Mas é certo que é uma tribulação, né? Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Veja bem, aquele Jesus que foi pregado na cruz, que foi julgado, volta agora como juiz. Antes da visão beatífica. Primeiramente, vamos vê-lo como juiz. Quem está no purgatório, quem está no céu, quem está, infelizmente, no inferno. Não é a visão beatífica. A visão beatífica é depois, para quem for salvo. Aí sim. Então, vê Jesus como juiz. Como será bom chegar lá, apesar dos pecados, né? Mas com a graça de Deus numa mão e na outra, as boas obras. Pronto. A veste branca, a graça de Deus que recebemos no batismo e que temos que conservar. Isso se diz para a criancinha, na hora do batismo. Recebei esta veste branca que devereis levar ao tribunal de Cristo. Aquela graça que você recebeu lá no batismo, tem que levar. Como é que leva? Conservando. Como? Evitando o pecado mortal. Se cair no pecado mortal, confessa. E haja bem, faça o bem. Não se configure com o mundo. Ele enviará os anjos do quarto, vindo nas nuvens com grande poder e glória. O Jesus que foi julgado, vem julgar. O Jesus que foi coroado de espinho, vem com toda a glória. Para que, como disse Paulo, todo joelho se dobre, seja do céu, na terra ou nos infernos. Aí, ó, acabou a brincadeira. Temos que viver à luz dessas coisas, hein? Não podemos nos encantar com as bobagens do mundo, não. Aprendei, pois a figueira esta parábola. Quando os ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. O que Jesus quer dizer com isso, hein?
Nós sabemos ler as coisas da natureza e não sabemos ler as coisas da sabedoria, da vida eterna, do sentido da vida. Aí vem um batalhão, aliás, Papa Bento falava sobre isso nesse vídeo, né? Um batalhão de ideologia. Não tem sentido a vida, né? Vivamos, né? E vai para onde? E é isso, né? Quantos são técnicos, são cientistas e não têm fé? Muito estranho. Tão inteligente para umas coisas, tão burros para outras. Um velho professor de biologia mostrava o corpo humano e fazia ver, né, todos aqueles órgãos conectados, cada um com sua função. Ele diz, isto não pode existir por acaso. Alguém fez. Foi Deus. Quer dizer, de professor de biologia, de cientista, ele saltava para sábio. Sabedoria. Sabe ver que o verão está chegando e não sabe ver que o grande dia está chegando? Tem gente que pensa que é eterno. Não, depois eu me converto, depois eu me confesso, né? Vai dar tempo. Jesus disse que esse dia vai chegar de improviso. Então, quando vir de acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. A geração de Jesus já passou. O mundo acabou? Não. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus concluiria a sua obra redentora. Então, do ponto de vista escatológico, estamos salvos. Se quisermos ser salvos. A liberdade. Ele completou, no seu tempo, aquela geração assistiu o que vamos ver na carta aos Hebreus. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É a grande pergunta estúpida, né? Quando vai ser isso? 2000, não. Passou de 2000, não é? Aconteceu nada. Aí foram lá na cultura dos maias, dos incas. Não, é 2012. 2012 passou. Lembre que Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Um dos sinais é grande apostasia. Quando não acreditarem mais, aí é a hora. Então tenhamos fé. E completa muito bem a liturgia de hoje, a carta aos Hebreus, né? Falando desse sacrifício. O sacerdote estava sempre oferecendo sacrifícios, né? Boi, touro, bode, ovelha, carneiro, que ele diz muito bem, incapazes de apagar os pecados. Por isso que a salvação é de Cristo. A própria Escritura não sabe. Eu não preciso de sangue de cordeiros. Deus fala através do profeta. Apenas valia essa intenção, esse desejo que o homem demonstrava de querer se aproximar de Deus. Mas eram sacrifícios ineficazes em si mesmo. Não podiam unir o homem de novo a Deus. Era preciso que o homem-Deus viesse para oferecer-se ele mesmo como uma vítima pura, perfeita, né? Aquele cordeiro que o Levítico fala, o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem pecado, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a vítima e o sacerdote deste sacrifício. Perfeito. Então, aqueles sacrifícios não valiam. Então agora vem um sacrifício que Jesus oferece de uma vez por todas. É preciso entender isso. Porque a missa é um sacrifício, tá certo? Não é o sacrifício de ir na missa, não. Ela é o sacrifício. Porque ela oferece o Cristo sempre, de modo incruento. O que é isso? O sacrifício incruento foi na cruz, o derramamento do sangue, o sofrimento. Hoje Cristo não sofre mais, mas nós
atualizamos, não é, sobre o altar aquele sacrifício. Não é um sacrifício de novo. Aquele sacrifício se torna presente. Se torna presente para a nossa salvação. E é por isso que ele diz, onde existe o perdão, já não se faz mais oferenda pelo perdão. Na cruz, Deus perdoou tudo. Agora, vai querer o perdão ou não? Né? Como aquele samba antigo, quem vai querer, quem vai querer? Vai querer? Né? É a decisão de cada um. É a decisão que nós não podemos tomar um pelos outros, tem que ser sua. E nós nos decidimos a cada momento da vida, né? Por isso pedimos a Deus, na perseverança final. Final de tudo, me decidi por Deus. E quem vai vivendo bem, está se preparando para decidir bem também no final da sua vida. Então, meus irmãos, ouçamos a palavra de Deus, né? Estamos terminando aqui com a homilia, a liturgia da palavra. Vamos fazer nossas preces e vamos passar para a liturgia eucarística. Aqui não é protestantismo, não. Tem a parte da palavra de Deus, liturgia da palavra, e depois liturgia eucarística. O sacrifício está lá. Na consagração ele se torna presente. Vejam o tamanho da perda que o protestantismo fez. E que quantos sofrem a consequência disso aí? Eles não têm o sacrifício. O Espírito Santo sopra onde quer, está bem. Mas que os católicos têm algo de extraordinário, que é a Santa Eucaristia, que torna presente corpo e sangue de Cristo, que torna presente o sacrifício e que se dá em comunhão. Então, quem usufrui disso está certamente num caminho de santificação enorme. É por isso que sempre digo, né? Quem pode, venha à missa todo dia. Eu sei que muita gente não pode, tem trabalho, tem estudo, mas quem pode, devia fazer força de vir à missa todo dia receber a Eucaristia, todo dia ouvir a palavra de Deus, porque é isso que importa nessa vida, é a coisa mais importante do mundo, né? Então, meus irmãos, vamos estar atentos, a partir de agora temos sempre que estar atentos, mas esse tempo final do ano litúrgico, e vai se prolongar no advento, porque a primeira parte do advento é também toda escatológica, né? Primeiro nós, no advento, vamos comemorar a segunda vinda de Cristo. Aí naquela última semana, a partir do dia 17, passamos a celebrar a expectativa do Natal. Mas primeiro vamos recordar que Jesus veio, mas ele vem, ele virá, né? Então vamos pedir a Deus que vivamos sempre nessa vigilância e sempre nessa esperança, que o Senhor venha para a nossa salvação.